Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos um pouco sobre a transformação logarítmica, como ela está associada à regressão linear e como ela pode ser utilizada para melhorar a estimação dos seus modelos de regressão em dados que não tenham um comportamento tão linear quanto esperado. Antes de falar propriamente sobre essa transformação logarítmica, veremos um pequeno resumo, bastante sintetizado, sobre regressão linear. Então, primeiro, o que é regressão, né? A regressão, usando aí uma linguagem mais voltada para a matemática, ela diz respeito à obtenção de modelos, né? Ou seja, funções que associem duas variáveis. No caso aqui, estaremos considerando apenas modelos que associam duas variáveis, a variável x e a variável y, onde a variável x nós denominamos de variável de entrada, né, e y variável de saída, ou também x poderia ser denominado como variável preditora e y como variável predita. Existem uma série de denominações e depende da área que você está estudando, claro, né? Vejamos o seguinte, então. A ideia é que você tenha alguns dados num certo domínio de um problema, tá? E esses dados eles estão associados a uns dados num contradomínio, usando aqui a linguagem de funções, né? Da teoria de funções da matemática. Então, a ideia é o seguinte: como que eu posso obter um modelo, ou seja, uma função f de x que associa os meus dados y aos meus dados x? Ao contrário, né? Associa x a y. A ideia é que você possa utilizar apenas os dados, né, para fazer essa estimação sem ter nenhum conhecimento de questões físicas, químicas ou biológicas do problema que você está utilizando. Então, esse é o poder, né, do aprendizado de máquina, né, o machine learning. Você poder estimar esses modelos sem conhecer necessariamente, né, qual o comportamento em relação às equações daquele problema que está sendo estudado. Então, vamos fazer o sistema inverso primeiro. Em qual sentido? Vamos partir de uma equação conhecida, né? Estudar os dados dessa equação e tentar estimar essa equação utilizando apenas os dados. Então, uma equação que é bastante conhecida lá no ensino médio é a do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, você faz o seguinte, para estudar esse tipo de movimento. Você considera um móvel, né, que está em movimento com aceleração constante e que ele tem uma velocidade inicial constante também. Então, você conhecendo a velocidade inicial, que é chamada por v0, no tempo zero, né, essa velocidade inicial, então você consegue no tempo t, após t0, calcular qual que é a velocidade desse móvel utilizando essa equação, considerando que a é a aceleração e ela é constante, né? Ou seja, se você conhece a aceleração e você conhece a velocidade inicial, em qualquer tempo no futuro, você consegue prever a velocidade daquele móvel. Então, vamos fazer aqui uma estimação de uma equação para um móvel particular. Vamos supor o seguinte, que você esteja dentro desse veículo, né? Você queira fazer um experimento. Então, você, a cada 1 segundo no cronômetro do seu relógio, você vai anotar a velocidade que esse veículo está registrando, né, no seu velocímetro. Só que para complicar um pouco, vamos imaginar que o velocímetro é daqueles analógicos, né, que tem um ponteirinho lá. Então, a ideia é a seguinte, a cada 1 segundo você vai e registra a velocidade, né, que está aparecendo no velocímetro. Então, aqui a gente tem duas variáveis, né, nosso código em Python. Você tem os tempos, né, que vai de 1 a 9 segundos, e você também tem as velocidades que você anotou. Note, né, que você faz anotações aproximadas, né, porque quando você olha o velocímetro do veículo, você não consegue
definir precisamente qual que é a velocidade. Então você anota ali o que você acha que consegue visualizar, né? Lembrando aqui antes, né, a gente importou dois módulos duas bibliotecas do Python, né, o NumPy e também o Matplotlib, né? As bibliotecas são para trabalhar com os dados numéricos e para plotar os gráficos, caso alguém não saiba ainda, né? Então a gente tem aqui as nossas variáveis, ó. Vamos ver se existe alguma associação entre elas. Antes, né, nesse experimento que a gente está considerando, né, que a aceleração do veículo é constante, né, ou seja, o motorista travou o pé lá no acelerador e só deixou o carro ir desenvolvendo naturalmente, né. Então vejam só, a gente vai plotar uma figura aqui com os tempos e as velocidades anotadas, né. Então veja, para 1 segundo eu tinha essa velocidade, 2 segundos essa, 3 segundos essa e assim por diante. Então existe uma associação entre o tempo S e a velocidade em metros por segundo, né? O tempo dado em segundos. Então o que a gente tem pensando lá no plano cartesiano, né? Plano cartesiano, a gente tem aqui x e y, tá? Então será que a gente consegue obter uma reta que associe essas duas variáveis? Ou seja, será que a gente consegue descobrir essa equação? Descobrir essa equação, nesse caso, significa o quê? Encontrar os valores V0, que é a velocidade inicial, né, quando eu comecei a fazer as anotações, e a aceleração desse veículo. Então vamos fazer uma regressão linear aqui. Ó. Antes, né, vamos só relembrar o que é regressão linear. Na regressão linear, o objetivo é ajustar esse conjunto de dados que você possua, né, que eu chamei de conjunto T. Então ele é formado por pares ordenados, onde o primeiro valor, a primeira coordenada são os valores de x e a segunda coordenada os valores de y. Né? Então você tem a entrada e a resposta. O objetivo é obter esses beta 0 e beta 1, que são os coeficientes dessa equação linear, né, de primeiro grau aqui. Então, os coeficientes beta 0 e beta 1 eles vão ser estimados minimizando esse erro médio quadrático. O que esse erro médio quadrático faz? Veja, você vai calcular a diferença entre as variáveis y chapéu e y chapéu, elevar ao quadrado, somar tudo e dividir pela quantidade de amostras que você tem. Tá? O que seria esse y chapéu i? Esse y chapéu é o valor que você estima quando você escolhe certo beta 0 e certo beta 1. Tá? Então, o que eu faço? Eu escolho alguns beta 0 e beta 1, então vou ter um valor estimado de y. Né? Então, para cada x, eu vou ter um valor estimado de y, que pode ser igual ao y verdadeiro ou não. Né? Então, por isso que eu calculo essa diferença. Se for zero essa diferença, então ele não influencia no erro, né? Ou seja, eu não tenho erro de predição. Agora, se a diferença for diferente de zero, então vai ter uma influência no erro. Então, o objetivo é o quê? Estimar beta 0 e beta 1, de tal forma que eu consiga uma reta aqui, ó, que passe próxima a esses pontos, né? De tal forma que a distância entre cada ponto e essa reta seja a menor possível. Então, é isso que ocorre quando eu faço a minimização dessa função. E a minimização dessa função é feita através de derivadas parciais. Não vamos entrar em detalhes a respeito disso, mas quando você aplica essas derivadas parciais, você tem esse resultado, que beta 1 é dado por essa equação e beta 0 por essa equação. Vejam que beta 0 é dado também em função de beta 1. Y barra e x barra são os valores médios, né? A média amostral dessas variáveis. Tá bom? Nas referências no final desse vídeo, né? E também na descrição dele, você pode consultar maiores informações sobre como calcular essas funções, caso seja de seu interesse. Então, voltando lá nos conceitos, né, de equação de primeiro grau, a gente lembra o seguinte, que esse beta 0, ele é o quê? Ele é o intercepto, né? Ou seja, voltando aqui na equação, ó, é o ponto, né, que a reta vai interceptar o eixo y, né? Então, quando x é igual a zero, eu tenho esse ponto, ó, 0 e beta 0.
Então, ele é o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Ou seja, é o valor mínimo ali que a minha função vai assumir, né? Pensando que eu estou considerando, claro, né, valores positivos para x. Agora, o beta1, né, ele é a taxa de variação da minha função. Ele significa o quê? Ó? O beta1 ele é a diferença dos y dividido pelas diferenças dos x. Isso significa que se na variável x eu tenho uma variação de uma unidade, então o beta1 vai representar a variação em y, né? Ou seja, cada uma unidade que varia em x, o quanto ela varia em y. Aqui no caso de tempo e velocidade, eu teria a seguinte pergunta. Ó. A cada 1 segundo, né, de acréscimo, quanto que a minha velocidade vai variar? Então, será que a gente consegue responder essa pergunta? Consegue apenas analisando esse beta1 que a gente vai estimar a partir desses dados aqui. E o beta0, né, comparando essa equação com essa, vemos o quê? Que o nosso beta0 é o nosso v0 e o beta1 é a nossa aceleração. Então, vamos aplicar aqui ó, um modelo de regressão linear e vamos estimar beta0 e beta1. Veja que eu estou carregando primeiramente, né, duas medidas, né, duas métricas, né, para verificar o quão boa é a minha regressão linear, que é o erro médio absoluto e o R quadrado. Né? São duas medidas bastante utilizadas. Aqui também eu estou importando o módulo para fazer essa regressão linear, para estimar esses beta 0 e beta 1. É claro que eu poderia simplesmente vir aqui e calcular eles conforme essas equações. Mas já que tem essa função implementada, né, no scikit-learn, né, nessa biblioteca, então vou utilizar essa função, essa classe de funções, digo. Né? Então vejam só, aqui né, eu estou apenas instanciando a minha classe da regressão linear e estou ajustando. Ó. Esse método fit ele faz isso, ajusta os dados. Né? Esse ajuste, na verdade, é o cálculo desses betas. Tá? Então aqui eu tenho tempo, os tempos né, que eu considerei anteriormente, os tempos que estão aqui e as velocidades. Então tenho tempo, eu faço essa transformação nos dados aqui, reshape menos 1 em 1, porque essa função ela espera mais dados, né? E aqui eu só estou fornecendo apenas os dados de uma única variável, que é a variável tempo. Tá? Então, como ela espera mais dados, eu tenho que fazer essa transformação, senão vai gerar um erro. E aqui eu passo as velocidades, né? Ou seja, estou passando x e y. Então, ele vai procurar os valores de beta, né? Que associa esse x a esse y, ou seja, a minha entrada, a minha saída. Aqui eu não estou chamando de beta, né? Porque eu quero fazer uma associação com a função horária, né? Que é v0 e a. Então, eu chamei o seguinte, ó, essa função, né? Essa classe, né? Linear regression, ela retorna esses dois atributos, o intercept, que vai ser o valor que já foi falado, né, que vai ser aqui o beta 0, né, que é o valor de intersecção no eixo y, e o coeficiente. Como eu tenho apenas um coeficiente, então eu chamo apenas ele aqui. Ó. Por isso esse índice 0. Né? Então aqui eu vou ter meus coeficientes V0 e o A, lembrando que corresponde ao beta 0 e ao beta 1. Tá? Agora eu vou criar aqui minha função horária. Ó. Como que é a minha função horária? É V, que é igual a V0, mais A vezes o valor dos tempos. Né? Aqui tempo já é um array, então vou tirar isso, que é desnecessário. Então, basta multiplicar os valores estimados. Né? E vamos ver o que está sendo estimado. Vamos lá. Aqui eu estou só mostrando os resultados. Né? A velocidade no instante V0, tá? É o meu V0. A aceleração, que é o A, né? Esses são valores estimados. Tá? O erro médio absoluto e o R quadrado. Né? Veja aqui que eu pego o V, que é o valor estimado da velocidade, e velocidades, que é um vetor que tem as velocidades reais. Tá?
Eu vou fazer a comparação entre os dois. Aqui eu estou só plotando os resultados, né? Então vejam só. Velocidade no instante zero, ou seja, a minha variável V0 ou beta zero, né? Então é 4,56. Aceleração 8,11. Erro médio absoluto 2,30 e R quadrado 98. Aqui é a minha reta de regressão. Então consegui uma reta que se ajusta bem aos dados, né? Tanto que o R quadrado dela é bem alto. E o erro médio absoluto é baixo, né? 2,30 quer dizer que eu cometi um erro médio absoluto de 2 metros por segundo, né? Que é relativamente pequeno. Agora vamos ver esses valores. A velocidade no instante zero é 4,56 e a aceleração é 8,11. Aqui eu tinha notado como uma observação a equação que eu utilizei para gerar esses dados. Porque é claro que eu não fiz aquelas anotações que eu supus aqui, né, que eu imaginei. Então essa é a equação que eu utilizei para gerar esses dados. É claro que eu acrescentei um erro aqui, né, para ela ficar variando, né? Então a equação era essa, 4 mais 8t. Ou seja, a velocidade inicial eu considerei como 4 e a aceleração 8. Ele estimou valores bem próximos a isso, né? Ele estimou 4,56 e 8,11. Então, essa reta representa uma boa estimação para esses dados. Agora vamos ver um caso onde a regressão linear ela não consegue, né, ter um ajuste tão bom, né, quanto nesse caso aqui, onde a gente tinha uma relação linear bem clara. Então vejam só, aqui eu vou considerar um conjunto de dados de pinheiros de folhas curtas, tá? Eu vou ter 70 amostras dessa espécie de pinheiros de folhas curtas. Eu tenho uma associação entre o diâmetro e o volume dessas árvores, tá? Então o objetivo é o seguinte, obter um modelo que consiga prever o volume da árvore, sabendo apenas o diâmetro dela, né? Esses dados foram obtidos por esses pesquisadores em 1935, tá? Mais informações vocês conseguem encontrar na internet sobre essa base de dados. Então vejam só, aqui eu estou primeiro plotando, né, apenas o gráfico de dispersão, que associa diâmetro, que está em polegadas, ao volume das árvores, que está em pés cúbicos, tá? Aqui eu tenho todos os dados dos diâmetros e do volume. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou tentar ajustar uma reta de regressão a esses dados. É claro que se eu pensar numa reta aqui, né, eu vou ter vários dados que vão escapar dessa reta, né, independente da reta que eu pegue, né. A gente consegue ver o seguinte, tem um comportamento meio que exponencial nesses dados, né. Então o que? Eu estou fazendo o que eu fiz anteriormente, só que agora eu estou usando diâmetro e volume, né. Vou obter os coeficientes, aqui eu estou chamando de beta 0 e beta 1 mesmo, tá? E aqui o volume estimado, que vai ser beta 0 mais beta 1 vezes o diâmetro, né? Então aqui eu vou plotar meus coeficientes estimados, calcular as métricas, né? E vou plotar agora aqui, por fim, os meus dados novamente e a reta de regressão que eu estimei, né? Veja que eu obtive um R quadrado de 0,89, né? O que significa que essa reta explica, né, até 89% desses dados, né? E um erro médio absoluto de 7 pés cúbicos, né? Agora vamos ver como que eu posso melhorar isso utilizando a transformação logarítmica. E esse é o ponto central desse vídeo tutorial, né? Então vamos lá. Primeiro, como que eu faço essa transformação logarítmica e qual o objetivo dela? Eu vi aqui o seguinte, ó, que existe uma tendência meio que exponencial, né, nesses dados. Então vou utilizar o seguinte modelo. Ao invés de utilizar essa equação aqui, ó, que é a equação linear, né, eu vou utilizar essa equação, que é um produto, né? Vejam só, nessa equação eu tenho y igual a e elevado a beta zero, onde e é a base de Euler, né? Vezes x elevado a beta 1. Note que o beta 1 agora é uma potência, né? E não mais um fator aqui. Antes eu tinha beta 1 como um fator, né? Fator que amplificava a entrada x. Agora não, beta 1 é uma potência, tá?
Por que eu vou considerar esse modelo? Vamos ver o seguinte. Se eu aplicar o logaritmo natural a ambos os lados dessa equação, eu vou ter esse resultado aqui. Ó. ln de y igual a ln de i elevado a beta zero vezes x elevado a beta 1. Utilizando as propriedades do logaritmo, né, que o produto vira soma, então vou ter essa soma aqui. Lembrando que o logaritmo de e, ln, é o logaritmo natural, né? Então ele está na base e. Então o logaritmo na base e de beta zero é o próprio beta zero. E o logaritmo de x elevado a beta 1, né? Lembrando daquela regra da potência, onde a potência vem multiplicando o logaritmo, isso vai ser beta 1 ln de x. Então veja só, o que eu tenho aqui, ó? Esse é o meu modelo linear, né? Só que ao invés de ter y e x, eu tenho ln de y e ln de x. Mas veja que novamente aqui eu tenho um modelo linear. Então qual que é a ideia? Aplicar a transformação logarítmica aos dados de entrada e saída e utilizar esses dados como dados lineares, obtendo, né, assim, um modelo de regressão linear. Só que quando eu estimar os meus coeficientes beta 0 e beta 1, eu não aplico eles nessa função linear. Eu aplico eles nesse modelo. Por que nesse modelo? Porque esse modelo vai me dar y. Esse modelo aqui dá ln de y. Eu não quero estimar ln de y, eu quero estimar y. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar a transformação aos dados, aplicar a regressão linear, obter beta 0 e beta 1 desses dados transformados. Depois eu utilizo os beta 0 e beta 1 lá na minha equação, nesse modelo aqui. Eu vou utilizar beta 0 e beta 1 para, enfim, estimar o valor de y dado o valor de x. Então, vamos ver na prática como é que isso funciona. Vou pegar o diâmetro e o volume dados anteriormente e vou aplicar o log, né? Lembrando que aqui no Python, log é o logaritmo natural, tá? Agora eu vou plotar esses dados, os dados originais e os dados transformados, para vocês verem a diferença. Vejam só, os dados originais, eu tenho aquela tendência exponencial. Agora, quando eu transformei, ó, agora eu tenho aqui log do diâmetro e log do volume. Vejam só, eu tenho um comportamento muito mais linear. Isso significa o quê? Que nesse espaço transformado, né, pensando em um espaço vetorial, nesse espaço transformado é muito mais fácil obter uma reta de regressão que seja linear do que nesse espaço original. Aqui também eu quero chamar a atenção para vocês nos histogramas de distribuição desses dados. Vejam que os dados no espaço original têm a distribuição aqui, né, ela tem uma cauda direita bastante longa, né? E aqui ela já é mais simétrica, né, vamos dizer assim. Agora, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Agora eu vou calcular a regressão linear nos dados transformados, né? Então vejam só que eu estou passando aos dados transformados após a aplicação da função logarítmica, né? Estou utilizando esses dados aqui. Agora eu vou obter o meu beta 0 e beta 1. Eu estou chamando beta L0 e beta L1, né? Para lembrar da transformação logarítmica. Agora vejam só, eu vou aplicar a minha função, meu modelo, né? Que é esse modelo aqui, e não o modelo linear. Então vai ser o quê? A exponencial de beta 0 vezes x elevado a beta 1. Então vamos lá, ó, a exponencial de beta 0. Lembrando que esse beta L0 foi estimado utilizando os dados transformados, vezes o diâmetro elevado a beta L1. Ok? Aqui eu só estou calculando os erros, né, as métricas, né, utilizando o beta 0 e o beta 1 originais e o beta 0 e o beta 1 nos dados transformados para a gente fazer uma comparação. Aqui eu estou apenas formatando os modelos, né, para exibir juntamente com os gráficos. E aqui eu exibo os gráficos para comparação, né? Note o seguinte, aqui é extremamente importante, ó. Veja que eu vou utilizar apenas o beta 0 e o beta 1 dos dados transformados, tá? Mas o diâmetro que eu vou utilizar tem que ser dos dados originais. Eu não posso utilizar aqui os diâmetros dos dados transformados, conforme está bem especificado aqui no nosso modelo, tá? Toma cuidado para não confundir esse passo.
Então vamos ver o resultado aqui, ó. Estimação dos dados originais. Veja o que eu tenho, estimação dos dados transformados. Então, claramente, né, utilizando esses dados transformados, eu consegui um modelo de regressão que se ajusta muito melhor aos dados. Veja que esses pontinhos azuis, em ambos os casos, está no espaço original, ok? Apenas um modelo que é diferente. Aqui o modelo é menos 41,57 mais 6,84x. E aqui eu tenho esse produto, ó, e elevado a menos 2,87, que é meu beta 0, vezes x elevado a 2,56, que é o beta 1. Então vamos comparar as métricas. Ó. O erro médio absoluto nos dados originais deu 7 pés por metros cúbicos. Utilizando os dados transformados, deu 4. O R quadrado nos dados originais, 0,89, e o R quadrado nos dados transformados, 0,96. Né? Então, a gente teve um ganho significativo aqui apenas utilizando essa transformação logarítmica e esse modelo. Né? Vejamos agora quando eu devo aplicar essa transformação logarítmica. Tem algum indicativo? Né? O que eu posso ver, olhar para os meus dados para saber se eu devo ou não aplicar? Então, a primeira questão é a seguinte. A gente observou antes que, vejam só aqui, ó, a cauda da distribuição, né, ela é bem longa, né? Então a gente tem uma distribuição assimétrica. Então, esse é um dos indicativos. Então, uma técnica prática, né, para você determinar se a transformação logarítmica pode ser utilizada e se ela será útil. Isso não é uma garantia, claro, né, mas é um indicativo de que você pode realmente utilizar essa transformação. Outra técnica, né, é você calcular esse coeficiente de assimetria. Esse coeficiente de assimetria eu obtive ele no portal Action, tá? Tá nas referências ao final. Aliás, esse é um excelente portal se você quiser estudar Machine Learning e principalmente estatística, né? Tem um conteúdo extremamente rico, né? E também gratuito. Então, esse coeficiente de assimetria é bem simples de calcular, basta eu retirar a média, dividir pelo desvio padrão e elevar ao cubo, né? Depois dividir tudo por 1 sobre n. Então, esse coeficiente diz o seguinte, ó, se ele for negativo, a cauda esquerda da distribuição é maior. Se for positivo, né, a cauda direita é maior. Se for igual a zero, as caudas são relativamente iguais. Então, estou mostrando aqui, ó, no caso do volume, né? Lembrando que eu vou fazer esse teste aqui para a minha variável de resposta, para a variável predita, tá? E não para a variável de entrada. Então, vou calcular esse coeficiente de assimetria. Eu defini ele aqui, né? Na linguagem Python. Então, aqui ele deu 1,60, né? 1,60 maior que zero. Isso indica o quê? Que tem uma cauda direita maior, que é o que a gente pode observar aqui no histograma, né? A cauda direita é bem maior. Então, isso aqui seria um indicativo de que eu posso utilizar a transformação logarítmica e que talvez, né, ela dê resultados melhores. Aqui na prática, a gente viu que realmente os resultados são bem melhores, né, do que aplicando a regressão linear apenas. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nesse outro exemplo, o objetivo é estimar o peso de um peixe, né, que vai ser variável y, dada a largura desse peixe. A gente vai utilizar uma base de dados que está na plataforma Kaggle com 7 espécies de peixes. Né? Eu não lembro exatamente quantas amostras tem aqui, mas tem bastante amostras. Então, primeiro eu estou fazendo a leitura dos dados aqui, utilizando o Pandas. Né? Não é objetivo falar do Pandas aqui, mas você consegue encontrar muitas informações tutoriais em vários outros canais. Então, veja, eu faço a leitura dos dados, estou removendo os valores que não são números, e também estou removendo todos os valores nulos, tá? Isso é extremamente importante, por quê? Porque o logaritmo de zero é infinito. Então, você vai ter erros nos seus dados se você tiver algum valor nulo, tá? Quando você aplicar essa transformação. Porque você vai ter valor infinitos lá, e quando você dividir por infinito, você vai ter problemas de overflow. Agora, só estou atribuindo, né, do data frame, estou pegando o peso do peixe e também estou pegando a largura dele. Vou calcular o coeficiente de assimetria, que foi definido anteriormente, e mostrar esses dados, só para a gente ter uma ideia se
dá para aplicar essa transformação logarítmica ou não. Então, veja, o coeficiente de assimetria deu 1,09, indicando uma cauda direita maior, né? Vejam só. Então, que tudo está indicando que eu posso aplicar essa transformação logarítmica e provavelmente eu vou ter um resultado melhor do que aplicando regressão linear, né, apenas. Então, vamos tentar fazer essa aplicação. Isso aqui é a dispersão dos meus dados, né? Ok? Aqui eu vou fazer um pouco diferente, né? Porque o correto no Machine Learning é você separar os seus dados em treinamento e teste, né? Para que você não tenha dados enviesados. Então, mais detalhes vocês podem achar em outros vídeos aí. Aqui eu não vou entrar em detalhes a respeito da utilização do treinamento e teste, mas basicamente eu estou passando todos os meus dados aqui para essa função de divide os dados em treinamento e teste, ok? Eu estou dizendo o seguinte, que o conjunto de teste vai ter 30% das amostras, tá? Esse random state aqui, você define ele para que sempre ele faça a mesma divisão dos dados, né? Você pode pôr qualquer outro número ali e sempre ele vai estar fazendo essa divisão. Se você executar com outro valor, provavelmente você vai ter um resultado diferente, porque ele gera um número aleatório para fazer essa divisão dos dados, tá? Então aqui eu vou fazer o que eu fiz anteriormente, ó. Vou fazer regressão, só que veja, eu vou fazer regressão apenas utilizando os dados de treino. Aqui eu estou fazendo a regressão linear, tá? Obtenho meus coeficientes. Aqui tem uma diferença do que eu fiz anteriormente. Anteriormente eu peguei os valores de beta 0 e beta 1 e coloquei eles na equação. Aqui eu estou utilizando o método predict, tá? Dessa classe linear regression, tá? Por que eu estou usando esse método predict? Ele faz a mesma coisa do que você substituir lá na equação linear. Só que eu estou utilizando o método para não precisar fazer aquela implementação, tá? Só que vejam só, eu fiz o treinamento utilizando os dados de treino, ó, treino e treino. Eu vou fazer a predição no conjunto de testes, ok? Pelos motivos que eu já expliquei. Vou calcular as métricas, né, que já foi feito anteriormente. Agora aqui eu estou aplicando a transformação logarítmica a todos os dados. Ó. Dados de treino e os dados de teste também. Vou fazer a regressão linear no espaço transformado, né? Ou seja, nos dados que foram aplicados a transformação logarítmica. Vou obter meus coeficientes. Agora que eu vou fazer a predição no espaço transformado. No espaço original, né? Digo, utilizando os coeficientes lá do espaço transformado. Veja que aqui eu não tenho uma função, né? Ou digo, um método dessa classe para fazer essa estimação. Tem que implementar a equação mesmo, tá? Então, lembrando que é a exponencial do beta 0 vezes x, né? Note que aqui é o x no conjunto de testes elevado ao beta 1. Vou calcular as métricas, né, no conjunto de teste. Aqui eu estou fazendo apenas uma ordenação dos dados, porque senão fica... quando eu ploto eles, não fica uma aparência legal, tá? Isso aqui não altera em nada os resultados. Estou pegando ó, a largura no conjunto de teste e o peso estimado, tá? Eu coloquei nessa variável aqui, o peso estimado log, estou ordenando pela largura, tá? Para ficar melhor quando eu exibir os dados. Enfim, vou exibir os dados aqui numa figura só para ficar mais fácil a comparação. Então vejam só, os resultados, ó. Em primeiro lugar, nos dados originais eu tive um erro de 114 centímetros, né? Em média, né? Já no espaço transformado, né, utilizando os dados do espaço transformado, eu obtive um erro apenas de 84 centímetros. No espaço original, obtive um erro quadrado de 82, no transformado de 89, bem superior. Né? Agora vamos ver aqui as estimações. Ó. A linear, essa reta vermelha, a logarítmica, nessa reta verde, né, que a gente vê que se ajusta bem melhor aos dados, né? E vejam só que os betas, eu utilizei esses pontos azuis, né, para estimar eles, né, em ambos os casos. Claro que no caso da transformação logarítmica foram os dados transformados. Né? E esses pontos laranjas, né, alaranjados, eles são
os dados de teste, onde eu calculei as minhas métricas, tá? Vejam que para ambos os dados, né, eu tenho um bom ajuste a esses dados, tá? Principalmente em relação ao modelo logarítmico, que ele reflete mais esse comportamento exponencial dos dados. Vou ver aqui mais um último exemplo, né? Na verdade, isso aqui seria um contra-exemplo, que é um caso onde essa transformação logarítmica não traz vantagem nenhuma, né? Então, essa também é uma base de dados que está disponível no Kaggle, e é uma base de dados sobre, acho que tem a ver com utilização de cigarro, alguma coisa assim, mas não é isso que importa, né? Porque aqui eu vou utilizar apenas duas variáveis, o índice de massa corpórea e também o nível de glicose no sangue, tá? Então, quero tentar associar essas duas variáveis. Vou calcular aqui o coeficiente de assimetria e calcular também o histograma para ver se tem algum indicativo de que a utilização da regressão, da transformação logarítmica possa ser útil, né? Então, veja, ó, meu coeficiente de assimetria é 1,61, indicando uma cauda direita maior, né? E aqui eu tenho meu histograma, ó. Veja que eu tenho uma cauda direita maior. Então, bom, eu tenho aí um indicativo de que a transformação logarítmica possa ser útil. Mas vejam bem, o padrão de dispersão dos meus dados não está indicando isso, né? Então, provavelmente, eu não tenho aqui, né, um comportamento exponencial, nem linear, né? Provavelmente eu não vou ter um bom resultado aqui, mas vamos fazer o teste assim mesmo. Ó, vou separar, né, conjunto de treinamento e teste, igual eu fiz antes. Vou ajustar a reta de regressão, vou fazer predição. Aqui eu calculo os dados, né, tudo que já foi feito antes, só que aqui com novos dados, né? Então eu já vou direto para os resultados aqui, ó, vejam só. Nos dados originais eu tive um R quadrado de 0,03. E nos dados transformados de zero, né? Isso significa o quê? Que esses modelos que eu obtive de regressão, eles não servem para nada, tá? Se você tem um R quadrado que é próximo de zero, isso significa que se você apenas estimar os seus dados, né, de saída com uma média deles, então você vai ter esse R quadrado, né? Voltando lá na equação original, para ficar bem claro isso, é a mesma coisa de falar o seguinte, ó. Aqui nosso modelo de regressão. Lembra que o beta 0 ele é y barra menos beta 1 vezes x barra. Se o beta 1 é zero, né, o próximo de zero, significa o quê? Que o beta 0 é basicamente o y barra, ou seja, o seu y vai ser praticamente o beta 0, ou seja, vai ser praticamente a média dos dados, né? Então esse é um caso, né? Meu R quadrado é zero, né? Digo. Então isso significa o quê? Que mais ou menos você está calculando apenas a média aqui, ó. Veja que o seu beta 0, o beta 1, ele é próximo de 1, né? E o valor de beta 0 é muito maior, né? Então, na prática, nenhum, né, dos modelos teve sucesso para esses dados. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: não basta que eu tenha uma distribuição com uma cauda longa, né, uma distribuição assimétrica, para que eu aplique essa transformação logarítmica e tenha sucesso, tá? Vai depender de outras circunstâncias também, de outras questões em relação aos dados. Bom, pessoal, então é isso, né? Espero que essa ideia dessa transformação logarítmica possa ajudar vocês em algum projeto, ou também, né, em questões teóricas que vocês queiram aprofundar, talvez até propor alguma nova transformação, né? E fica aí algumas referências, né? Tem esse livro, o link do portal Action, principalmente onde eles falam daquele coeficiente de assimetria, e os dados que foram utilizados em alguns exemplos aqui, tá? Então, até a próxima. Se vocês gostaram, curtam o vídeo aí, compartilhem, né? E se inscrevam no canal. Agradeço a todos vocês.